Muito bem. Depois que nós já passamos aí pela letra A da nossa atividade 1, nós vamos exatamente agora a letra B, tá? E nesta letra B, nós vamos estudar exatamente o quê? A questão que envolve os aspectos específicos, né, com relação ao material que nós estamos estudando. Entre parênteses, eu vou escrever aqui, ó, os cuidados com relação a esse material, ok? Para fazer isso, tá, pessoal, eu quero que fique bem claro. Perceba, eu estou falando de fazer aqui uma análise da indústria do papel. Papel, ele pode ser reciclado, né? Como a gente sabe. E é essa a minha proposta aqui. Só que, para fazer a reciclagem, há necessidade de alguns cuidados prévios. Será que eu posso pegar o papel de qualquer jeito para fazer a reciclagem? Né? Se ele tiver misturado com lixo orgânico, se ele tiver misturado com demais papéis, né? Então, será que tem alguma peculiaridade? Será que tem algum aspecto específico que me impede de reciclar o papel, que inviabiliza a reciclagem, se isso acontecer, né, na hora que a pessoa descarta ele? Então, eu estou falando isso para o papel, né, que é o meu foco aqui de estudo, que é o que eu pesquisei para poder explicar para vocês, mas, né, de novo, você pode fazer isso com outro tipo de material. Você pode estar falando de vidro, né, você pode estar falando de tecido, né, eletrônicos. Será que existe essa possibilidade? Né? Será que é tranquilo fazer isso para esse produto que você está desenvolvendo? É isso que eu quero saber na sua letra B, ok? Então vamos lá. Tudo isso antes de chegar no fluxograma, que vai ser o próximo vídeo, tá? Então vamos lá. Quais são os cuidados que você precisa ter? Bom, de acordo com algumas pesquisas que eu vi aqui, quando a gente fala do papel, nós precisamos ter um primeiro cuidado. Então vou pôr por tópicos, você pode fazer isso, tá? Que é a questão da integridade, né? E o que é essa integridade, de acordo com o que eu pesquisei? Pessoal, tudo isso que eu estou escrevendo, tá? Não tem forma. Então, necessariamente, eu fui lá no Google, pesquisei como é feita a reciclagem do papel e estou compartilhando isso com vocês. Então, olha só, essa integridade, tá? Ela se dá exatamente do que, ó? Ela é base para a primeira parte do processo de reciclagem, que é a coleta. Então, se o papel não tiver um grau de integridade, você não consegue fazer a reciclagem dele, ok? E aí, o que eu estou querendo dizer exatamente nesse contexto? Que você tem que estar atento para que não haja o que os especialistas falam, né? Para que não ocorra contaminação. Eu vou destacar essa palavra aqui, ó. Contaminação. O que acontece? Vamos dar dois exemplos para ficar um pouco mais fácil. Editoras, por exemplo, né? E gráficas, elas trabalham apenas com papel. O que significa que a coleta para reciclagem aqui, ó, ela é mais fácil. Porque o que acontece? Aqui, ó, dificilmente eu vou ter a mistura do papel com material orgânico. Pode acontecer? Pode. Mas perceba, a editora gráfica trabalha diretamente com papel. Então, a matéria-prima dela, em sua totalidade, é o papel, ok? Agora, existem cenários em que isso aí já é um pouco diferente. Se você pegar, por exemplo, shoppings, supermercados, né? E demais áreas de comércio, vou colocar aqui comércio, em geral, aqui, tecnicamente, você tem mais risco de contaminação do papel. Ou seja, significa que a coleta aqui, ó, ela é um pouco mais difícil.
Por quê? Porque você tem o risco, necessariamente, né, pessoal? Você tem o risco de ter contaminação, né? Por quê? O papel, às vezes, vai ser jogado com comida. O papel, às vezes, é jogado com componentes químicos, né? Papel vai ser, por exemplo, descartado, mas não necessariamente de forma correta, tá? Então, aqui, ó, a triagem, né? E teoricamente que vai vir depois da coleta, vai definir exatamente se há a possibilidade de reciclagem. Se é possível. Certo? Então perceba, por que eu estou falando isso e por que eu estou destacando isso nesse elemento B? Eu estou querendo dizer isso para você, para que você tenha noção de que quando você vai coletar o material, seja para reciclagem, mas poderia ser para restauração, para descarte ou qualquer outra finalidade do ponto de vista da logística reversa, que é aqueles fundamentos que eu tinha falado para você no vídeo, você precisa identificar onde esse material está e qual que é o grau de dificuldade para fazer exatamente a reciclagem, nesse meu exemplo, tá? Mas isso pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo do material, tá? E aí, é claro, para maior facilidade, né, para que você possa, de alguma forma, estabelecer bases para fazer com que isso daqui se torne, teoricamente, mais fácil, né, ó, você pode, de alguma forma, fazer o quê, ó, nesse contexto aqui, ó, de escolas e de comércios em gerais. Cabe aí, se você pretende fazer a reciclagem de papel nesses pontos, você precisa ter pontos de coleta, que seria um primeiro ponto para que as pessoas joguem o papel no lugar certo. Mas só isso é suficiente? Claro que não. Você precisa também, né, exatamente aqui, ó, ter esta perspectiva aqui, ó, que é informação e também educação. Só isso é suficiente? É uma base. Se você definir pontos de coleta, se você informar esses estabelecimentos do procedimento correto, e se as pessoas que frequentam esses estabelecimentos, tal, tiverem esta informação, você necessariamente consegue pegar o material mais limpo e, teoricamente, não contaminado, né, como a gente falou aqui, e aí ele é passível de reciclagem. Se não houver isso, né, a gente vai inviabilizar, ó, esse contexto aqui, ó. Essa possibilidade de reciclagem, ela se torna nula, né, ó, então ela se torna nula quando há contaminação do papel, ok? Então era isso aqui que eu gostaria de destacar. Um outro ponto, só para finalizar essa próxima parte aqui, pessoal. Pontos de coleta, informação e educação são estruturas que nós temos que desenvolver e que as boas práticas, do ponto de vista de sustentabilidade, logística reversa, entre outros elementos, procuram desenvolver. Só que para que a gente possa, de alguma forma, reforçar e para que isso seja, de alguma forma, aplicado, tá? A gente, como indústria, supondo que nós somos uma indústria de papel e queremos reciclar materiais, a gente precisa também, dependendo da situação, conceber benefícios. E esses benefícios, por exemplo, podem ser descontos ou custos menores. Exemplo, só para finalizar. Vou aplicar, por exemplo, a coleta seletiva no supermercado. As pessoas, às vezes, elas não estão habituadas a jogar o lixo no lugar certo. Infelizmente, é a nossa realidade. Podemos informar? Podemos. Não só podemos, como devemos, né? E isso automaticamente contribui para o nível de educação das pessoas. Porém, para que isso aqui, ó, seja mais efetivo, eu posso, por exemplo, ó, oferecer
descontos, né, ó, ou promoções para aqueles que teoricamente trabalharem com reciclagem, aqueles que descartarem o lixo no lugar certo, aqueles que trouxerem resíduos e descartarem num ponto de coleta do supermercado, né? Eu posso beneficiar o meu cliente, do supermercado, fazendo exatamente isso. Então, uma triangulação entre a indústria do papel, tá, o supermercado e o cliente vai fazer com que nós tenhamos menos contaminações. Mais uma vez, imagina que eu sou um fabricante de papel, eu incentivo, por exemplo, que as pessoas tragam cadernos usados que não têm mais nenhuma finalidade, façam descarte na minha loja de supermercados, na minha rede de supermercados, na verdade na rede de supermercados parceira, né, já que eu sou indústria, e aí automaticamente esse material ele vai ser descartado de forma adequada nos pontos de coleta por parte do cliente. Quando o cliente fizer isso, ele tem lá uma maquininha, ou ele tem um registro manual que concede para ele descontos na compra no supermercado. Percebeu? De novo, entrou em ação o quê? O fator social, no qual você trabalha para um desenvolvimento de uma sociedade melhor, um mundo melhor, como eu falei lá na primeira aula gravada. Você trabalha necessariamente o conceito de material que vai ser reaproveitado, e isso gera economia, então segundo aspecto, economia, né, para que você possa fazer a reciclagem, tá? E você gera também do ponto de vista ambiental, que esse papel que seria jogado pelo cliente em qualquer lugar vai ser jogado no ponto certo, porque de alguma forma vai gerar benefícios para ele, mesmo que ele ainda não tenha criado essa base aqui da educação, da ética, né, dos valores principais, pelo menos esse retorno forçado, entre aspas, vai fazer com que, teoricamente, nós tenhamos um material sem esse risco de contaminação. E isso vai possibilitar com que nós possamos reciclar o produto. Ok? Então era isso que eu gostaria de destacar. Espero que tenha ficado claro. Próxima parte, que vai ser o passo 2, vai ser exatamente o quê? O desenvolvimento do processo de logística reversa desse item que eu estudei. Tá bom? Um abraço a todos e até mais.